Olá pessoal, eu acabei de fazer a tiragem para vocês e eu vou aproveitar essa mesa para poder estar fazendo a leitura do relato de hoje, né? Para quem não me conhece, eu sou o Carlos de Juan Cigano, muitos de vocês acabaram me apelidando assim. Sejam bem-vindos ao meu canal, principalmente se você chegou aqui de paraquedas, e você pode se inscrever aqui para ter a sua tiragem em vídeo ou para falar diretamente comigo ou mesmo trazer um relato no e-mail da descrição. Caso você siga o nosso Instagram, que é @carlosdejuancigano também, e se inscreva no nosso canal no YouTube, temos aqui o nosso telefone, o nosso WhatsApp, para que você possa estar nos chamando e tendo a sua leitura aqui ou tendo seu atendimento particular, tá bom? Vamos lá. Hoje eu não vou enrolar muito, vai ser um pouco mais rápido, porque eu tenho copiado um pouco, né, a forma de falar das pessoas, mas eu estou me acostumando um pouco mais com isso aqui, graças a vocês, graças à ajuda de vocês também. Eu quero fazer da forma mais profissional, mas também precisa ser natural, né? Então vamos lá. O relato que a gente tem hoje é o seguinte: vocês já viram aí pela capa, né, que envolve uma bruxa, né? Carlos, antes de tudo, eu queria pedir sigilo. Seu sigilo está assegurado, seguidor. Eu nunca contei isso por completo para ninguém, porque até hoje eu não sei explicar tudo o que aconteceu comigo sem parecer louco. Eu acompanho as suas tiragens há um tempo e vi alguns relatos parecidos com o meu. Então resolvi criar coragem para mandar esse texto. Se você puder ocultar meu nome, eu agradeço de verdade. Tudo começou no final de 2022. Eu namorava uma mulher chamada Lorena. Nosso relacionamento nunca foi perfeito, mas existia sentimento. Ela era extremamente intensa, ciumenta, possessiva, daquele tipo que dizia que amor de verdade prende. No começo eu achava muito bonito, parecia prova de paixão, só que depois começou a virar uma obsessão. Ela tinha descendência cigana por parte da avó e falava muito sobre espiritualidade, sobre cartas, sobre simpatias, rituais, energia, luz, essas coisas. Eu nunca levei muito a sério, eu só respeitava. Só que existia uma pessoa na vida dela que sempre me causou desconforto, uma mulher chamada Samira. A Lorena dizia que a Samira era uma Shivani. Bom, para quem não sabe o que é uma Shivani, ele está usando o termo verdadeiro. Shivanis são chamadas de bruxas ciganas, é o nome original que a gente utiliza dentro da nossa tradição, certo? Então é literalmente uma bruxa de origem cigana. Vamos continuar. Eu nem sabia o que significava isso na época. Ela dizia que era uma mulher que enxergava coisas, que trabalhava com forças antigas, que fazia rituais ciganos de amarração e abertura de caminhos. Eu também queria deixar claro que nem todo cigano trabalha dessa maneira, e não era por ser uma Shivani que ela fazia esse tipo de trabalho, era porque ela provavelmente gostava, tá bom? Ela se identificava com esse tipo de energia. E eu ria quando ela falava, achava que era exagero, teatro, essas histórias que o povo inventa para impressionar. Mas depois eu parei de rir. A primeira coisa estranha aconteceu depois de uma discussão nossa. Nós brigamos feio porque eu descobri mensagens dela com um homem mais velho. Ela jurou que não tinha acontecido nada, mas eu fiquei diferente depois disso. Comecei a me afastar emocionalmente. 2 dias depois da briga, eu acordei às 3 horas da manhã com uma sensação horrível. Parecia que tinha alguém me observando dentro do quarto. Eu abri os olhos e vi uma sombra parada na porta. Carlos, eu sei que isso parece invenção, mas eu juro pela minha mãe. Tinha uma mulher ali, parada, muito imóvel. Eu não conseguia ver o rosto direito, só o formato do corpo e algo brilhando nos braços como pulseiras. Quando eu sentei na cama e acendi a luz, não tinha ninguém. Na manhã seguinte, eu achei uma coisa embaixo do banco do meu carro, um saquinho preto costurado com linha vermelha. Dentro tinha cabelo, uma moeda antiga e um papel dobrado com meu nome escrito várias vezes. Eu gelei. Mostrei para Lorena, achando que alguém estava tentando me assustar. Ela ficou branca na hora, branca mesmo, e falou que para eu jogar aquilo em água corrente e nunca mais abrir de novo. Foi ali que eu comecei a sentir medo dela. Depois disso, a minha vida começou a afundar muito rápido. Eu comecei a sonhar repetidamente com estrada de terra,
fogo, uma mulher dançando em volta de uma fogueira. Sempre a mesma sensação, alguém me chamando pelo nome. Eu acordava cansado, irritado, drenado. Minha saúde piorou. Comecei a sentir dores de cabeça absurdas, o meu humor mudou. Pessoas próximas começavam a comentar que eu parecia apagado. Eu me isolava cada vez mais. E o pior é que eu não conseguia terminar com ela. Mesmo desconfiando das traições, mesmo me sentindo mal, mesmo com medo, parecia que existia uma corrente incrível, invisível, me puxando de volta. Teve uma noite que eu decidi acabar tudo definitivamente. Bloqueei ela em tudo, desliguei o celular, saí para esfriar a cabeça. Quando eu voltei para casa, tinha rosas vermelhas espalhadas na minha varanda. Mas, Carlos, eu moro sozinho numa rua fechada e a câmera da garagem simplesmente falhou exatamente naquele horário. No meio das rosas tinha um bilhete escrito à mão. Você pode fugir de mim, mas não foge do que foi pedido. Cara, eu senti um frio tão forte naquele momento que minhas pernas bambearam. Depois disso, eu comecei a pesquisar sobre Shivani, magia cigana obsessiva. Eu vi relatos de pessoas falando sobre amarração, vínculo espiritual, trabalhos feitos com sangue, perfume, cabelo, vela preta, vermelha. E aí veio a pior parte. Um amigo meu que conhecia a Lorena há mais tempo me chamou para conversar escondido. Ele disse que uma vez viu ela e essa tal Samira fazendo um ritual numa mata perto da cidade. Segundo ele, tinha bebida, cartas no chão, moedas, lenços e uma foto minha. Eu queria acreditar que era mentira, mas alguma coisa dentro de mim dizia que não era. Os meses passaram e eu comecei a ficar paranoico. Eu via vultos no corredor da minha casa, sentia cheiro de cigarro e rosa do nada. Sonhava com uma mulher chorando perto da minha cama. Escutava barulho de pulseiras de madrugada. Até hoje eu não sei o que era psicológico e o que era espiritual. Só sei que teve uma noite que mudou tudo. Eu acordei sem conseguir respirar direito. Parecia que tinha alguém sentado em cima do meu peito. Eu tentava gritar e não conseguia. E aí eu ouvi uma voz no meu ouvido, uma voz feminina. Ela dizia: eu não vou deixar você ir. Carlos, eu comecei a rezar desesperado. Quando eu consegui levantar, eu fui até o banheiro pegar água, jogar água no rosto e percebi arranhões nas minhas costas, longos, como se unhas tivessem passado ali. No dia seguinte, eu procurei ajuda espiritual pela primeira vez na vida. A pessoa que me atendeu olhou para mim e falou uma frase que eu nunca esqueci: você entrou no desejo obsessivo de alguém. Segundo ela, existia uma energia de domínio emocional, ciúme doentio, manipulação espiritual e algo ligado a promessa amorosa quebrada. Ela também perguntou se existia envolvimento de uma mulher cigana mais velha. Eu nunca tinha comentado nada sobre a Samira. Carlos, naquele momento eu senti um medo que eu não consigo descrever. Hoje faz quase um ano que eu consegui me afastar da Lorena, mas até hoje acontecem coisas estranhas. Às vezes eu sonho com ela, me olhando em silêncio. Às vezes acordo exatamente às 3 da manhã. Às vezes sinto aquele cheiro de rosas queimadas. E o mais assustador é que recentemente eu descobri que o homem com quem ela me traiu também terminou tudo dizendo que estava sendo perseguido espiritualmente. Eu sinceramente não sei mais no que acreditar. Parte de mim acha que tudo isso mexeu tanto com a minha mente que eu desenvolvi um trauma e uma paranoia. Mas outra parte sente que realmente existiu alguma coisa pesada ali. Por isso, eu estou te mandando esse relato. Eu queria muito que você tirasse umas cartas para poder entender. Isso foi realmente uma obsessão espiritual? Ainda existe algum vínculo entre nós? Essa mulher realmente trabalhou espiritualmente contra mim? Existe algum caminho para eu me libertar totalmente dessa energia? Se puder trazer uma orientação, eu te agradeço de coração. De fato, gente, esse é mais um relato bem pesado, uma energia bem carregada, né? Eu, infelizmente, aqui acabou a vela, eu não tive coragem de levantar para trocar. Estou um pouco cansado, mas deveria. Mas vamos lá, né? O que a gente tem aqui? Então, as cartas que saíram aqui pra gente, não sei se vai dar para ver, são a carta da torre, a carta da foice e a carta da casa. Bom, isso dá uma boa dianteira, né? Essas cartas, elas conversam demais com o relato. A carta da torre, ela já abre mostrando um isolamento, né? Então ela fala aqui de
de um aprisionamento emocional, espiritual. A torre raramente aparece quando a pessoa está apenas impressionada. Ela mostra alguém que foi se fechando energeticamente, perdendo força, ficando distante das próprias emoções e entrando num estado de vigilância constante. Então é como se a sua mente nunca mais tivesse relaxado completamente depois da sua relação. E o mais forte é que a torre aqui também fala da influência externa sobre o psicológico. Não necessariamente no sentido de uma entidade te perseguindo dentro de casa, mas sim de uma energia obsessiva, criada através do medo, do apego e da manipulação emocional que você sofreu. Então, quando alguém entra numa relação possessiva, principalmente envolvendo rituais, ameaças emocionais, obsessão, dependência, a mente e o espiritual começam a se misturar. Então, a sensação que eu tenho é que existiu sim uma força espiritual pesada ao redor dessa relação, mas as cartas mostram ainda algo mais perigoso, né? O medo alimentando essa conexão. E aí a gente tem a foice. A foice aparece aqui para ser o herói, né? Aqui eu vejo exatamente o momento da ruptura. A foice fala do corte, do trauma, do choque, do rompimento violento dessa energia. Essa carta mostra que em algum momento você percebeu que precisava fugir daquela situação, antes que ela consumisse completamente a sua saúde mental e emocional. Só que a foice também mostra feridas abertas. Ela corta, mas deixa marca. Sinceramente, a foice do lado da torre me faz acreditar que você ainda não encontrou, não encerrou isso dentro de si. Você saiu da relação, mas emocionalmente continua olhando para trás. Continua alimentando medo, revivendo os acontecimentos, tentando entender cada detalhe, cada sonho, cada coincidência. E isso mantém a energia viva dentro da sua mente e do seu campo emocional. Existe uma diferença muito grande entre existir uma espiritualidade e viver aprisionado pelo medo espiritual. Elas mostram sim que houve uma manipulação emocional muito forte, obsessão, ciúme doentio e possivelmente práticas espirituais feitas com a intenção de prender emocionalmente alguém. Mas também mostra que parte dessa força continua agindo porque você ainda acredita que está vulnerável a ela. E aí a gente tem a casa, que entra aqui mudando completamente a energia da tiragem, porque ela fala de proteção, de reconstrução, de retomada do seu próprio território espiritual. A casa mostra que o caminho para a sua libertação não está em viver procurando sinais, vultos, confirmações de uma perseguição. O caminho está em se reconstruir, reconstruir sua segurança interior, sua rotina, sua paz, seu ambiente, sua mente. É como se as cartas dissessem que você precisa parar de olhar para a escuridão como se ela ainda tivesse poder absoluto sobre você. A casa também fala muito sobre limpeza energética do ambiente, fala sobre o coração, o interior. Abre as janelas, renove os objetos, tire coisas ligadas ao passado. Mude hábitos, fortaleça a oração, proteção espiritual, principalmente recupere a sua estabilidade emocional, seu conforto. Porque quanto mais medo você sente, mais a sua mente transforma qualquer coincidência numa ameaça. E tem outro detalhe, a combinação torre, foice e casa mostra que essa história serviu como um despertar espiritual muito forte na sua vida. Você entrou nessa relação quando já não acreditava em nada e saiu percebendo que existe energia, intenção. Existem pessoas capazes de mexer profundamente com o emocional humano, mas as cartas não mostram você condenado, muito pelo contrário, elas mostram a sobrevivência. Mostram alguém que passou por uma relação muito intensa, obsessiva, destrutiva, mas que ainda consegue reconstruir a própria vida se parar de alimentar a sombra dessa história. E também o meu conselho espiritual é esse. Pare de buscar provas de que ela ainda te persegue. Comece a fortalecer provas de que você voltou a pertencer a si mesmo. Porque no fundo a maior prisão que ficou dessa história não foi espiritual, foi o medo. Certo? Então que os ventos ciganos hoje possam te levar sabedoria, te libertar dessa energia e te trazer de volta a sua compreensão e a sua estabilidade. E aí, você gostou desse relato? Você quer deixar o seu relato? Mande a sua história para carlosdejuancigano@gmail.com ou mesmo no WhatsApp que está na descrição. Se você também deseja ter um atendimento com a gente, é só chamar no WhatsApp, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Estou me recuperando também desse relato, imagino que vocês também.
E até a próxima.